Mais uma vez, muito bom dia, amigos e amigas da IPPAC, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja inundando o seu ser nessa manhã, amém? Que bom, né? Estamos juntos aqui para cantar, para louvar, para adorar o nosso Deus, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, e agora, a preciosidade de sermos alimentados pela palavra de Deus. Você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana do Parque. Nós somos um corpo, nós somos uma família, onde nós nos alegramos de ter você aqui. Esperamos que você se sinta à vontade. Nossa manhã hoje é muito especial, porque nós começamos, como vocês perceberam, uma nova série chamada Ao Redor da Mesa. Ao Redor da Mesa, experimentando vida comunitária com Jesus. E essa imagem da mesa, ela vai permear todas as nossas reflexões durante essa série de mensagens. Serão 6 encontros, e percebam hoje que há uma diferença na nossa mesa, né? Olha só que mesa bonita, uma mesa preparada aqui à frente. Afinal, qual que é o lugar da mesa em nossas celebrações? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quando nós não temos a ceia do Senhor, estamos reunidos aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, por que que a mesa continua aqui ao centro? Já parou para pensar nisso? Né? Muitos acham, né? Porque ela é pesada, é difícil de tirar. Né? Também, mas não é sobre isso. Né? Por que que a mesa é importante e ela tem um lugar dentro de um espaço onde nós nos reunimos para adorar a Deus? Por quê? Porque a mesa é a raiz do cristianismo. A mesa é a raiz do cristianismo. A igreja, ela não foi pensada inicialmente em templos, em cultos sacros, liturgias pré-conduzidas, em templos sagrados, por homens com vestimentas longas, servindo pequenos pedaços de pães e um dedinho de suco de uva. Não foi assim inicialmente. O cristianismo, ele pertence e sempre pertenceu à mesa, pois foi ao redor da mesa, e hoje nós estamos diante de uma refeição, de um banquete, melhor dizendo, que Cristo Jesus compartilhou sua vida. Foi ao redor da mesa. Que Cristo Jesus ensinou, que Cristo Jesus curou, que Cristo Jesus perdoou, que Cristo Jesus salvou, compartilhando vida, morte e ressurreição. Agora, é interessante que a gente vai pensar nessa imagem dominante da mesa, sobre o que significa a mesa no dia a dia das nossas vidas. Independente do local da mesa. Seja a mesa de uma festa, seja a mesa da sua casa, seja a mesa de um restaurante. Você já parou para pensar que sentar-se à mesa com alguém pressupõe uma certa intimidade? Já parou para pensar nisso? Quando você senta à mesa com alguém. Eu vou te contar uma história. No final de 2004, depois de muita conversa, não era nem conversa, né? Depois de tecer muito, né? Teclar muito, no então MSN, um programa de mensagens instantâneas da época, que veio superar o ICQ, né, do ICQ, que você procurava as pessoas pela cidade. Depois de conversar muito lá, eu consegui a resposta positiva para sair com a menina mais linda que os meus olhos encontraram nesse mundo. Meu amigo próximo, lá da Igreja Presbiteriana de Itapetininga, estava namorando a irmã dela. E eles conseguiram, né? Eu conversei ali com a namorada dele. Vamos combinar, né, de a gente ir para uma lanchonete juntos, né? Junto o quê? O que você vai fazer junto aqui? Eu falei, não. Aí ela convida a irmã dela, né? E aí, eu não sei o que passou na minha cabeça em achar que daria certo ir para uma lanchonete vestindo esse look aqui. Algo passou na minha mente, né? Careca, sem barba, com um sorriso daquele para a nossa alegria, né? Primeiro encontro, a gente registrou, né? Teve que escanear essa foto, porque os adolescentes não sabem. A gente tirava foto, saía num rolinho e tal, levava num lugar que demorava, buscava depois de 3 dias e tal. Depois você pesquisa na internet, né? E aí, eu tô ali, para a nossa alegria, felizão. A Júnia, como vocês bem conhecem, né, me esnobando, era uma cara de deboche, mas depois eu entendi, né? Na verdade, ela está se fazendo de difícil. Ela já estava apaixonada ali, né? Então ela estava só coisa de mulheres, né? E ela, obviamente,
ela está me olhando ali porque ela não sabia que eu ia trazer essa foto aqui. Vai ter palestrinha quando eu chegar em casa. Mas, enfim, eu estou lá, todo feliz, né? Todo solto, todo cheio de piadinhas, contando histórias engraçadas, né? Para fazer a Júnia sorrir. Essa é a minha tática, né? Bonito, eu nunca fui, então vamos investir nas piadas, né? Enfim, a gente saiu para uma refeição, mas um fato muito interessante aconteceu nessa noite. Naquela noite, ela não quis comer nada. Ela não comeu nada. A gente foi para uma lanchonete, né? Crente sai do culto, vai para a lanchonete. E ela só tomou um suco. Falei, tudo bem, eu tomou um suco, né? Só que daí depois a gente foi combinar outras saídas e ela continuou tomando só suco. E não tomava quase que o suco inteiro, né? Eu achei estranho, mas depois eu pensei, não, ela pesa só 45 quilos, eu acho que só toma vitamina, né? A vida toda é só suco, né? E tá tudo certo, né? Hoje ela está pesando 47, não mudou muita coisa, né? Mas só depois que eu descobri que demorou, foram meses, por ser tímida, ela não comia na minha frente. Olha que loucura! Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não sei porquê. Né? Acho que é medo de babar, né? Medo de morder um x-salada e ficar ali no dente. Eu também gosto de conversar com você, uma maionese no canto da boca, coisa nojenta e tal. Enfim, vai que ela tinha um medo disso, né? Mas o que está por trás de tudo, né? Dessa ilustração que eu trago aqui só para nos conectar? Nós estávamos nos conhecendo. E a realidade da época afirmava que nós ainda éramos estranhos. Ainda assim, em cada saída, em cada lanchonete, em cada pastelaria, em cada refeição que a gente sentava à mesa, nós nos sentávamos à mesa para nos conhecer mais e mais. Até que um dia eu pedi ela em namoro e ela aceitou. Na verdade, eu não pedi ela em namoro, gente. Eu pedi ela em casamento. Daí ela assustou, ela abriu o olho assim, né? Você quer casar comigo? Ela que pergunta é essa. Eu falei assim, então, só que para você casar comigo antes você tem que me namorar. Aí ela aceitou. E claro que depois disso ela começou a comer na minha frente e assim a gente compartilha refeições juntos até hoje. Perceba então que a mesa não se trata apenas de comida. Nunca se tratou apenas de comida. Trata-se de intimidade e relacionamento. Hoje eu percebo, né, com quase 15 anos de casados, né, sem contar aí o tempo de namoro, eu percebo claramente que em cada refeição que ela prepara para nós, para nossa família, é a concretização do amor dela pelo nosso lar, pela nossa família. Nos reunimos diariamente ao redor da mesa e compartilhamos do amor que nós temos um pelo outro. Estar à mesa com alguém pressupõe intimidade, pressupõe amor e pressupõe verdadeira conexão. Diante disso, eu faço uma pergunta inicial para você. Você se senta à mesa com a sua família? Eu sei que o mundo é agitado para todos nós, mas você senta, pelo menos uma refeição, invista nisso. Invista em sentar-se à mesa com as pessoas da sua casa. Pois quantas boas histórias foram encenadas ao redor da mesa. Agora vamos expandir isso para os nossos amigos. Quantos momentos felizes, risada, diversão foi compartilhada numa mesa, foi compartilhado num churrasco, foi compartilhado numa pizzaria, quanto amor foi demonstrado, quanto acolhimento acontece na mesa, porque às vezes não é só alegria, às vezes você tem que se encontrar num café ao redor da mesa para chorar com a pessoa. E ali um café preto ajuda na tristeza, e você está ao redor da mesa. Talvez você tenha segurado a mão da pessoa que você tanto ama pela primeira vez ao redor da mesa. Talvez você tenha compartilhado o perdão com alguém que te machucou e aconteceu ao redor da mesa. Talvez você riu ao redor da mesa junto com toda a sua família quando você foi abocanhar aquela macarronada e descobriu que a sua mãe trocou o sal pelo açúcar e deu aquela bagunça e todo mundo riu. O fato é que a mesa nos conecta. Estar ao redor da mesa é experimentar vida comunitária. Amigos e amigas, como cristãos, nós seguimos e adoramos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Por isso que a gente está reunido aqui. Nós somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. E a pergunta inicial que eu faço é, como você completaria a frase, Jesus, o Filho do Homem, veio, 3 pontinhos. Jesus, o Filho do Homem, veio, 3 pontinhos. Como que a gente pode completar? Existem 3 maneiras que a própria Bíblia completa a frase. As 2 primeiras são: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. O segundo trecho, pois o Filho do Homem veio
buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19:10. Essas duas frases, elas revelam para que Jesus veio ao mundo. Para que Jesus encarnou? Para servir, para dar a sua vida como resgate e salvar o perdido. Mas a grande pergunta é como ele faz isso? Como que Jesus faz isso? Qual que é o método, qual que é a estratégia, qual que é a ferramenta que Jesus faz para compartilhar a sua mensagem? Ele não veio com megafone. Ele não veio com um aplicativo de mensagens e foi disparando a mensagem dele no WhatsApp. Não. Acompanhe comigo como Jesus veio salvar e buscar o perdido. Em Lucas capítulo 7:34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus veio como? Comendo e bebendo. E fazendo isso muito bem. Diga-se de passagem, porque um comilão é alguém que come demais, da mesma forma que um beberrão é alguém que bebe demais. Ou seja, nessa história de mesa, de banquete, de festa, de jantar, Jesus levava isso muito a sério. Ele investe o seu tempo comendo, ele investe o seu tempo bebendo, ele investe o seu tempo à mesa. A mesa. A estratégia da sua missão eram refeições, eram jantares, eram cafezinhos, eram mesa, era um pãozinho, era um suco, era uma festa, era um casamento, era uma visita. Jesus compartilhava a sua mensagem de perdão, de graça, ao redor da mesa. E algumas mesas eram bem simples. Tinha lá um pãozinho, tinha lá um suquinho, era rápido e ia embora. Outras eram bem fartas, tinha vinho, tinha peixinho grelhado, tinha jarras de vinho. O evangelismo e o discipulado sempre foi ao redor da mesa. E isso, Lucas, o autor desse evangelho, vai nos deixar bem claro, porque olha só, eu fiz uma sequência de textos aqui, eu vou só citar para vocês. Lucas 5, Jesus come com pecadores na casa de Levi. Lucas 7, Jesus é ungido por uma pecadora durante um jantar. Lucas 9, Jesus alimenta 5.000 pessoas, né? Ele não quer comer sozinho, ele quer comer com mais gente, 5.000 pessoas. Lucas 10, Jesus toma um cafezinho na casa de Marta e Maria, vamos passar lá tomar um cafezinho. Lucas 11, Jesus repreende religiosos, dá uma bronca, exorta durante uma refeição. Lucas 14, Jesus comendo com um fariseu, no meio da mesa, ele ensina as pessoas a convidar os pobres para a mesa. Lucas 19, Jesus se convida. Interessante, né? Ei, eu vou na sua casa. Você não me convidou, mas eu vou me convidar para jantar. E jantar com um corrupto chamado Zaqueu. Lucas 22, Jesus está com seus discípulos na última ceia, no momento prestes a ir para a cruz. Em Lucas 24, Jesus já ressurreto, Jesus já com o corpo glorificado. O corpo glorificado não precisa se alimentar, mas o que Jesus faz? Come um peixinho assado com seus discípulos. Ele está ao redor da mesa. Na mesa. O teólogo e professor Dr. Robert Karris, ao olhar o Evangelho de Lucas, ele escreveu o seguinte: Jesus sempre está indo para uma refeição. Ou está em uma refeição, ou está voltando de uma refeição. Esse é o Evangelho de Lucas. Veio aí o Filho do Homem comendo e bebendo. Ponto. É assim que Jesus veio. Aí vocês dizem, aí é uma crítica a Jesus, né? Já vamos entrar nesse texto. Aí vem um comilão, um beberrão, onde já se viu, ele come demais, ele bebe demais, e ele é amigo de publicanos, ele é amigo de pecadores, comilão, beberrão, amigo dessa gentalha, né? Já diria o Kiko do Chaves. E é exatamente por isso que comer e beber era algo extremamente importante para Jesus, porque era um sinal da sua amizade com gente que o pessoal não gostava, da sua amizade com pecadores. Então o seu, abre aspas, excesso de refeições estava conectado com o seu excesso de amor e graça com o propósito de alcançá-los. Assim, todas as vezes que Jesus sentava ao redor da mesa, era compartilhado ali não somente alimento físico, mas era compartilhado algo muito maior. Um novo mundo, uma nova jornada, uma nova história, um novo reino, uma nova maneira de viver a vida plena e abundante que só Jesus oferece. Então as refeições para Jesus são muito mais do que comida. Elas representam graça, comunidade, missão, salvação. Esses serão alguns dos temas ao longo dos nossos encontros. Jesus veio comendo e bebendo, algo simples. Mas não pense que é fácil.
Pois envolve pessoas invadindo seu espaço, envolve você sentar junto à mesa com alguém que talvez você, não vou muito com a cara dela, você chegar em alguns momentos onde você não se sente à vontade, não porque você não gosta de alguém, que você é muito tímida, você não sabe o que fazer no meio de uma mesa que você não conhece, e agora eu começo pelos talheres de fora para dentro, eu digo alguma coisa, eu falo oi, eu não falo. Então nós vamos ver como Jesus sentou-se ao redor da mesa. E mais precisamente, nós vamos sentar à mesa com Cristo Jesus ao longo dessa série de mensagens. A primeira mensagem de hoje, o tema é esse, a mesa da graça de Jesus. E para conversarmos sobre a graça de Jesus, a mesa da graça repartida, eu te convido a você abrir a tua palavra e acompanhar o texto aqui em Lucas capítulo 5. Obviamente que a série toda será em Lucas. Fica uma dica, fica um desafio para você. Durante essa mensagem, vamos ler o Evangelho de Lucas juntos. Vamos ler o Evangelho de Lucas juntos. Não importa se você vai fazer só uma vez e vai separar os capítulos, ou se você vai lendo, termina e volta. Nós vamos ler juntos o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, verso 27. E diz o seguinte para nós. Lucas capítulo 5, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Olha o que está acontecendo aqui. Levi oferece um grande banquete a Jesus em sua casa. Opa, festa, Jesus vai. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha a resposta de Jesus. Nessa narrativa, nós temos alguns personagens aqui principais. Levi, os publicanos, Jesus e os fariseus. Então surge uma tensão no texto bíblico, um conflito entre os fariseus que se levantam contra a postura de Jesus. Mas o problema não é o banquete. O problema não é a mesa, o problema não é se tem pão, se não tem pão, se é suco de uva ou se é vinho. O problema é a lista de convidados. Eles se implicam com a lista de convidados para a festa, que são os publicanos. Deixa eu te dar um contexto bíblico, talvez você não saiba, esteja conhecendo as Escrituras. Hoje, quem são esses publicanos? Publicanos, eles eram os coletores de impostos daquela época. E eles estavam associados com o Império Romano, que dominava ali aquela nação. O sistema de coleta de impostos era muito aberto. E isso gerava uma possibilidade de prática abusiva e geralmente exorbitante, movida por corrupção e extorsão por parte dos publicanos, que recolhiam alguma coisa para o Império Romano e outra muito maior para o bolso deles. Então eles eram conhecidos também como ladrões e corruptos. E é uma classe odiada, é uma classe desprezada. Os judeus, especialmente os mestres da lei, consideravam os publicanos pessoas impuras. E eram impuros por quê? Porque eles tinham que ter contato com as pessoas que não eram judeus. Né? Então eles tinham contato com os gentios. Outra coisa, trabalhavam no sábado. Ficavam coletando impostos no sábado. Por terem decidido servir a Roma, ao invés de servir a Deus, ou seja, os publicanos eram considerados traidores. Traidores da nação. Eles estão servindo Roma, não estão servindo a nossa nação. E a verdade é que ninguém gosta de comer com traidor. Ninguém gosta de sentar à mesa com o inimigo. E o que temos nessa narrativa? Um bando de traidores festejando. Porque se Levi é publicano, ele tem outros amigos publicanos. E o Filho de Deus está sentado na mesa com os inimigos dos judeus. Percebe a cena? Jesus nesse banquete, Jesus nessa festa. E aí que está a tensão do texto, porque Jesus come com pessoas odiadas.
A atitude de Jesus de sentar-se à mesa com essas pessoas foi sim intencional, foi sim revolucionária, uma vez que sentar-se à mesa é muito mais do que compartilhar uma refeição. Jesus sabia que ali tinha símbolo de intimidade, Jesus sabia que ali tinha símbolo de unidade, de amizade, e os fariseus, eles veem essa situação e ficam extremamente incomodados, né? Mas quem são esses fariseus? Pastor, o que é um fariseu? O que é esses mestres da lei? Vou te dar um contexto bíblico novamente. Eram pessoas que formaram um movimento leigo em busca da pureza. Até aí tudo bem, a não ser pelo fato de que eles começaram a criar novas interpretações da Bíblia. Eles começaram a criar, inventar, discutir, e trouxeram essas interpretações sobre leis da pureza, que eram para o exercício do sacerdote no templo, eles começaram a aplicar na casa de todo mundo. Não, o que acontece no templo tem que começar a acontecer na casa de todo mundo. Então eles transformam a mesa das casas em altares, e exigiam que os participantes de qualquer refeição fossem puros. E aí, se alguém não cumprisse o rito da pureza, que era inventado por eles, era considerado o quê? Impuro e pecador. São esses fariseus que iniciam agora essa discussão tensa em nosso texto. Agora, perceba que Lucas, ao escrever essa narrativa, ele vai identificar quem estava comendo com Jesus. Bom, quem estava comendo com Jesus? Você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 29 tem publicanos e outras pessoas. Levi ofereceu um banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente com eles. Quem? Publicanos e outras pessoas. Ok. Quando os fariseus se queixam contra Jesus, eles dizem que Jesus estava comendo com quem? Versículo 30. Publicanos e pecadores. Eles, olha só, eles julgam, eles conhecem, abre aspas, o coração, eles apontam o dedo. Para os fariseus, esse tipo de pessoa não está à altura deles, não pode participar de uma refeição com eles, porque tudo para os fariseus era baseado na limpeza ritual. Limpeza esta que estava objetivando não apenas excluir os gentios, mas também barrava os marginalizados, barrava os pobres, barravam as pessoas da margem da sociedade. Então era muito cômodo empurrar essas pessoas para fora. Então eles acabaram criando um sistema de leis que permitiam se sentir superiores. A elite religiosa conseguiu estabelecer uma barreira onde só os ricos podem entrar, porque só os ricos podem se banhar e fazer os rituais de pureza. Só eles tinham tempo, só eles tinham dinheiro. Ao passo que eles não faziam nada em favor dos pobres, ignoravam os excluídos. E são esses fariseus que agora se incomodam com Jesus e com quem Jesus come. E quanto a nós? Quando a gente olha para esse texto, versículo 29 e 30, nós precisamos fazer uma reflexão quanto às nossas vidas. Será que nós não fazemos algo parecido? Será que nós condenamos as famílias disfuncionais, os pobres, mas não levantamos um dedo para ajudar as pessoas? Será que nós condenamos as pessoas por beberem excessivamente, condenamos as pessoas por fazerem uso de drogas, mas não fazemos nada para aliviar a dor da família, não fazemos nada para recuperar alguém que está no vício, não fazemos nada para acompanhar e blindar essa pessoa? Porque nós condenamos os pobres por sua preguiça, mas não fazemos nada para ajudá-los, não fazemos nada para conseguir uma capacitação para eles, porque é fácil falar frases prontas, mas o difícil é você ir ao encontro e descobrir que existem ricos justos e injustos, e da mesma forma que existem pobres injustos, mas existem pobres justos. Condenamos as pessoas por seus abortos clandestinos, porque, pastor, nós somos pró-vida, e condena os abortos clandestinos, mas não estamos dispostos a adotar crianças que foram abandonadas, crianças indesejadas, crianças que precisam de um lar cristão, de um pai e de uma mãe cristã.
mas estamos apontando o dedo para outras pessoas que cometem a crueldade do aborto. Quando condenamos à distância, fazemos exatamente igual o que os fariseus fizeram. E isso é legalismo. Isso não é cristianismo. O problema é que esse tipo de atitude, ao invés de aproximar e demonstrar a graça de Deus, acaba fazendo o quê? Excluindo as pessoas. Exclui as pessoas. A religiosidade, ela exclui. E esse é o problema. Porque muitas vezes nós não estamos ouvindo, estamos apenas apontando o dedo, não estamos acolhendo, só estamos empurrando. Eu vou te dar um exemplo. Um certo tempo atrás, muito tempo atrás, eu era adolescente lá em Itapetininga. Eu lembro de um momento que nós estávamos na igreja, escola dominical, pela manhã, 9 horas da manhã lá, e aí chegou um homem que queria entrar na igreja. Ele estava muito mal vestido, ele não estava cheirando bem, tinha passado a noite na rua, ele tinha, obviamente, bebido bastante, estava sobre um cheiro muito forte, não tinha cuidado da sua higiene por muitos dias, e ele chegou desesperado na porta da igreja. Ele só falou assim: eu queria conversar com o pastor, eu queria conversar com alguém, que eu preciso conversar com um líder aqui dessa igreja. E aí, igreja tradicional, tem os diáconos que ficam ali na porta, né, com um terno e tal, tudo, e aí o diácono se incomodou com a presença dele. E falou assim: você quer conversar com o pastor está ocupado agora. Não, mas eu queria conversar, eu espero aqui. Eu posso sentar aqui ao fundo da igreja e esperar o pastor? Aí ele falou assim: eu não estou bêbado, eu quero só conversar com o pastor. Eu espero, a hora que acabar tudo, eu fico sentadinho aqui, não vou incomodar ninguém. O diácono falou assim: olha, vai demorar, e assim, a gente se encontra também à noite, e seria melhor que você voltasse para sua casa. Você tem casa? Tem, mas eu estou muito tempo distante de casa. Então você pode voltar para sua casa, e você pode tomar um banho, e depois você volta aqui, porque eu já aviso o pastor te atende às 7 horas antes do culto. A pergunta que eu faço para vocês, e vocês sabem a resposta: esse homem voltou? Ele voltou? Não, ele não voltou. E por que ele não voltou? Porque ele sabia que ele era um excluído. Ele sabia que aquele homem ali na frente impediu ele de participar do banquete, de participar da festa, de participar do alimento da palavra de Cristo Jesus. Esse é o problema. Nós, muitas vezes, distribuímos os convites, mas damos aquele seguinte aviso: temos um banquete, mas não venha do jeito que você está. Primeiro resolva a sua vida, primeiro resolva o seu casamento, primeiro largue do seu vício, primeiro faça isso, primeiro faça aquilo, e aí depois, se der, você pode entrar aqui no nosso ambiente, onde nós somos perfeitos, santos, puros, imaculados. Isso é legalismo. E aí as pessoas não vêm. E não vêm porque muitas vezes as pessoas religiosas impedem elas de vir. E porque elas pensam justamente que elas não são boas o bastante para estar ao redor da mesa. O que Jesus faz? E o que Jesus nos ensina? Jesus fala que a mesa é justamente para aqueles que não são bons. A mesa é justamente para os doentes. A mesa é justamente para aqueles que sabem que não são justos. Jesus está distribuindo os convites da grande festa de Deus, do alimento da palavra de Deus, de forma graciosa. Você está convidado para o banquete. Jesus diz: venha do jeito que você está. Venha agora. Venha do jeito que você está. Sente-se ao redor da mesa. Essa é a palavra e o convite de Jesus. Agora reflita comigo. Pense no lado dos fariseus por um instante. Os fariseus, eles são religiosos, eles fazem parte da elite, que sustenta ali certa parte da economia e também da nação de Israel. E eles estão numa situação complicada, porque Jesus está comendo com os publicanos. Jesus estava festejando com pessoas que eram a favor do Império Romano, para roubar o próprio povo, a nação de Israel. Para fazer assim uma aplicação para os nossos dias, Jesus está simplesmente num grande banquete com o pessoal que trabalha lá no Congresso Nacional e que está em desfavor do próprio povo. Está enchendo o bolso deles, mas não está ligando para o povo. E Jesus está lá. E essa atitude é muito estranha. Essa atitude, obviamente, nos confronta. A não ser que Jesus não esteja lá apenas para celebrar, para comer, mas Jesus esteja de uma maneira intencional para falar o coração daquelas pessoas, para atingir o coração daquelas pessoas.
E parece que os fariseus não estavam percebendo. Acompanhem comigo o que Jesus fez no capítulo 5 de Lucas. Se você folhear a sua Bíblia, ainda no capítulo 5, no versículo 12, Jesus cura e tocando num leproso. E isso é demais também para a elite religiosa, porque não se tocava em leproso, porque lepra é uma doença altamente contagiosa, ainda mais naqueles dias. Então, se você toca na lepra, você se torna impuro. Só que Jesus, ao tocar naquele leproso, não é Jesus que fica impuro, é Jesus que purifica aquele leproso. E Jesus faz isso pela graça de Deus. Lucas 5,17. Levaram até Jesus um paralítico para ser curado. O que Jesus faz? Jesus cura aquele paralítico, mas Jesus não somente o cura. Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Jesus cura a alma daquele homem. Isso é graça, isso é o poder da graça de Jesus. Lucas 5,33, surge uma questão do porquê os discípulos de Jesus não jejuam para clamar a Deus que viesse libertá-los. Os fariseus não percebem que o Filho de Deus já está sentado à mesa. Lucas 5,36, Jesus afirma que a graça de Deus está sendo derramada e o Filho de Deus veio e o banquete está à mesa. Jesus está afirmando, olha, a graça de Deus chegou. A graça de Deus é revolucionária. A graça confronta a religiosidade, a exclusividade, as restrições. Chega de murmurações, chega de autojustificação. Jesus está presente e é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de inclusão, é tempo de acolhimento, é tempo de banquete, é o tempo da festa, porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar o pecador. Tem muito crente preocupado com a vinda de Jesus para julgar o pecador. Só que a vinda de Jesus para julgar o pecador é a segunda vinda. A primeira vinda é para salvar o pecador. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o convite que Ele fez para mim e para você. E por isso nós sentamos ao redor da mesa com Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. Sem Jesus eu sou um miserável homem pecador. Essa é a mesa da graça. Eu não tenho nada a oferecer para Jesus, mas Ele veio e me resgatou. A graça de Jesus vira o mundo dos religiosos de ponta cabeça. Porque o próprio Jesus é radicalmente revolucionário. Ele se senta à mesa com os excluídos. E olha só o que ele diz. Ele responde aos fariseus, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vocês estão achando que vocês são cheios de saúde? Então eu não vim para vocês, tá? Eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É algo tão óbvio. Mas para os fariseus, eles estão cegos pela religiosidade, não entendem e não queriam que Jesus se comportasse como um médico. Olha que loucura! Eles queriam que Jesus fosse um médico que evitava doente. Louco isso, né? É ilógico. Não, Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, mas o Senhor só vai ficar com a gente. O Senhor não pode sair salvando e curando qualquer um. Olha que loucura! Esse é o pensamento da religiosidade, que exclui e que não acolhe. Eu quero compartilhar com vocês uma notícia. Ela já é antiga, talvez você tenha até visto essa notícia, no auge da pandemia, né, da Covid-19, lá no ano de 2020, saiu essa reportagem no Washington Post. Eu dei um print da própria página, né, eu acessei essa semana novamente, está lá a reportagem. A tradução do título é: a pandemia já estava me testando, então um homem coberto de tatuagens nazistas apareceu no meu pronto-socorro. E aí é o relato de um médico. E esse médico, que estava sendo testado já pela pandemia, porque estava tudo acontecendo ali, e por que ele foi testado quando chegou esse homem com tatuagens nazistas? Porque esse médico é o Dr. Taylor Nichols, médico judeu. Médico judeu. Ele já estava na correria do pronto-socorro. E aí ele salva a vida de um paciente racista. Isso está no Washington Post, tá? Não é episódio de Grey's Anatomy, tá? Isso é história real, de um médico que salvou quem manifestava publicamente o ódio com a nação do próprio médico. Isso é exemplo de graça, ele vai lá e salva. E aí tem um relato de como ele lutou, como ele se sentiu ali, mas ao mesmo tempo ele tinha que salvar, entubou, e de fato esse homem sobreviveu. De fato ele sobreviveu ao Covid. Isso é exemplo de graça. Isso é exemplo de graça, meus amigos. Pode passar mais um, por favor?
Jesus veio para salvar os doentes. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento e Ele vai até eles com amor e graça. E como cristãos, essa é a nossa missão. A nossa missão não é ficar evitando contaminação dos pecadores, como os fariseus achavam. Não, eu te digo uma coisa. Se você receber o rótulo de amigo de pecadores, se você fala assim, pastor, o pessoal está me chamando de amigo de pecadores, eu vou ficar feliz com você. Se você estiver com o coração na missão, eu vou ficar muito feliz. Porque é exatamente assim que chamaram o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Talvez você já esteja um bom tempo aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Eu vou falar outra coisa importante. Se a sua agenda, sabe essa agendinha aqui do WhatsApp, do seu celular, se você rolar a sua agenda, e tiver só nome de soldadinho e florzinha de Jesus, tá? Só cristão, você tem um baita de um problema. Porque com quem que você vai compartilhar a mesa da graça de Jesus, se você só está fechadinho na sua bolinha cristã? Se você só conhece pessoas que já possuem a graça de Jesus. Lembre-se que Jesus não veio chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Nós somos engajados à missão. Nós precisamos levar esse amor e graça para as pessoas que te conhecem. Não é o pastor Laci que vai falar do amor de Jesus para o seu amigo do trabalho, porque eu não trabalho lá, quem trabalha lá é você, foi Jesus que colocou você lá. Então é você que leva a mensagem de graça. Eu quero concluir citando um filme. Ele é meio antigo, mas eu tenho um carinho por esse filme, porque é aquelas comédias que são inteligentes. Na verdade, ele foi indicado para 4 Oscars. Ganhou 2, sendo um deles de melhor roteiro original. Talvez você já tenha assistido aqui esse filme, Pequena Miss Sunshine. Quem assistiu esse filme? Levante a mão. Olha só, tem um pessoal que assistiu. Eu estou colocando aqui, refrescando. Assista de novo, a partir do que eu vou trazer aqui. Eu vou ler a sinopse aqui, não vou dar spoilers, tá? Eu sou da década de 80, também odeio spoilers. Eu não sei o que acontece com essa geração nova. Aí conta o final, pastor, tá maluco? O único final que você precisa saber da história da vida é que Cristo Jesus ressuscita e vai voltar, tá? É o único spoiler necessário para a sua vida. Então, para de contar o final da história. Não vou contar o final, vou contar a sinopse que sai ali. Lembra quando antigamente você ia na Blockbuster, virava o DVD, a fita VHS do lado para ler, se era interessante ou não? Então, vou ler. Nenhuma família é verdadeiramente normal, mas a família Hoover extrapola. O pai desenvolveu um método de autoajuda que é um fracasso. O filho mais velho fez voto de silêncio. O cunhado é um professor suicida. E o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para essa família, nada dá certo. Até que a caçula, uma menina desajeitada, com óculos grande, chamada Olive, ela é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes. Durante 3 dias, eles deixam todas as suas diferenças de lado, se unem para atravessar o país numa Kombi amarela e enferrujada. O pai, palestrante motivacional fracassado, diz em certo momento do filme, há 2 tipos de pessoas no mundo, vencedores e perdedores. E aí está a beleza do roteiro, da filmagem. Quando ele diz perdedores, a câmera vai focalizando em cada integrante da família, inclusive no pai, que não consegue superar o fracasso. Essa é a família Hoover, dentro de uma Kombi, que só pega no tranco. Amigos e amigas, por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Depois você procura para assistir esse filme essa semana. Somos nós. Todos nós. Disfuncionais. Vida bagunçada. Cheio de problema. Mas unidos. Dentro de uma Kombi. Que não é amarela, é verde, chamada Igreja Presbiteriana do Parque, tá? Sendo uma grande família pela graça de Deus, onde às vezes a gente tem que correr, às vezes a gente tem que empurrar a Kombi, às vezes a gente tem que dirigir a Kombi, onde nós somos unidos. Existe uma cena muito engraçada desse filme, quando eles empurram a Kombi pega com muito custo, e aí não pode desligar a Kombi, porque se desligar vai ter que pegar de novo, e aí todo mundo corre, entra na Kombi e vai embora do posto de gasolina,
Depois você vai assistir e vai ver que a pequena Olivia ficou no posto de gasolina. Eles percebem rapidinho, dão a volta e passam com a Kombi, gritando, vem, vem, vem. E aí ela entra na Kombi e o pai fala, aqui ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. É assim que a igreja, ao redor da mesa da graça de Jesus, deve agir. Ninguém fica para trás. Aqui na IP Parque, ninguém fica para trás. Será que nós podemos dizer isso juntos? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aqui na IP Parque, ninguém fica para trás. Os fariseus, movidos à autojustificação, inveja, rivalidade, arrogância, são surpreendidos com uma nova maneira de viver. Jesus nos ensina a viver ao redor da mesa da graça. Jesus ao redor da mesa, na festa da casa de Levi, invade o mundo da autoconfiança, invade o mundo do orgulho, da superioridade, da hipocrisia dos fariseus e derrama essa mensagem maravilhosa da graça. Jesus senta-se à mesa com pecadores, para derramar sobre a vida desses pecadores a maravilhosa graça do nosso bondoso Deus. Eu acho essa narrativa maravilhosa porque percebemos como a atitude de Jesus ocorre nas margens. Essa é a boa nova para todos que se sentem marginalizados, para todas as pessoas, diante da atitude de Jesus. Nós que somos cristãos, somos lembrados que se rejeitarmos essa salvação de Jesus, se nós rejeitarmos essa salvação marginalizada, se eu e você rejeitarmos aquele que Deus convida, aquele que Deus aceita, aquele que Deus senta à mesa, então nós estamos rejeitando a graça de Deus. E se rejeitarmos a graça de Deus, nós nunca vamos conseguir sentar à mesa com Jesus e celebrar. Ao redor da mesa, com Cristo, percebemos, Jesus inclui graciosamente aqueles que o mundo exclui. Jesus nos chama a acolhermos o outro, como Ele nos acolheu, e que ao sentar ao redor da mesa com Jesus, é experimentar a graça de Deus. A mensagem é claríssima. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para as pessoas disfuncionais, para as pessoas marginalizadas, para os excluídos, para os oprimidos, para aqueles que transformaram suas vidas numa grande bagunça, como eu e você, pessoas simplesmente comuns. Jesus Cristo veio por mim e por você. Ao redor da mesa da graça, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. O convite está feito. Venha do jeito que você está e sente-se ao redor da mesa da graça. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos celebrar o perdão, celebrar a vida que nós temos por meio da graça de Cristo Jesus. Eu quero chamar os presbíteros para que venham aqui à frente, ao redor da mesa. Quero convidar também o presbítero em disponibilidade, o Beto, para que venha aqui nos ajudar a servir a mesa. Meus amigos e minhas amigas, Jesus abriu o banquete por meio da sua morte e ressurreição. E agora nós estamos diante dessa mesa, a mesa da graça de Jesus. A graça de Jesus, ela é tão radical que ela nos escandaliza. Ela mostra às vezes que o nosso coração tem porçõezinhas de religiosidade. Mas o amor de Jesus, ele é imparcial. E ele escolhe e escolheu todos os tipos de pessoas, tipos errados de pessoas. Tanto é que ele me escolheu. E ele nos convida para a grande festa. Ele convida o melhor e o pior. Ele convida o grande e o pequeno. E hoje, nessa manhã, ele convida você. Se você crê na graça de Cristo Jesus, se você entregou a sua vida, está em plena comunhão com Cristo Jesus, professou publicamente a sua fé, você está convidado a celebrar ao redor da mesa da graça de Jesus. Se você se sente o pior pecador do mundo, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo Jesus veio para te salvar. Cristo Jesus veio para te resgatar. Não importa o que você fez ano passado, mês passado ou ontem à noite. O convite de Jesus é esse.
sente-se ao redor da mesa do jeito que você está. Jesus te chama hoje, agora, para um relacionamento vivo e profundo com Ele. Não importa se as pessoas te julgam, se você mesmo se sente condenado, com uma culpa grande, deixe tudo isso de lado e olhe para Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus já não têm mais culpa e nem condenação. Ele veio ao mundo para te salvar. Foi lá numa cruz que Ele derramou a sua vida em nosso favor, para que nós pudéssemos desfrutar dessa mesa da graça maravilhosa de Deus, que alcança o pecador e que transforma as nossas vidas, transforma um excluído, uma excluída, em filho e filha amado de Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje está aqui te convidando a desfrutar da graça, celebrando ao redor da mesa com Jesus, porque a sua presença é real e espiritual aqui. Feche os teus olhos nesse momento, nós vamos orar. Damos-te graça ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus eterno e todo-poderoso, que enviou o Seu único Filho para cumprir a Tua vontade. Damos-te graça por Cristo Jesus, pela Sua obra na cruz e pelo sinal e selo desta graça que é o sacramento, que em obediência à Sua palavra nós agora celebramos. Agora, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito consagre e separe do uso comum esses elementos do pão e do vinho, para que sejam para nós a comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Por Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido a se colocar em pé. Os presbíteros irão distribuir os elementos e nós vamos cantar novamente a canção Bondade de Deus.